Olá, muito boa noite. Já é dia 16 de março de 2020 e, como sempre, neste mesmo horário, o Atualidades Pampa está entrando no ar, trazendo a você as informações, as notícias, coisas que aconteceram durante o final de semana, que ainda repercutem, e coisas que estão acontecendo já há mais de mês e que repercutem muito e que chegaram com tudo ao Brasil. Você sabe que você participa do programa conosco através das nossas redes sociais. Daqui a pouco eu vou dar um toque nas redes sociais. Mas, principalmente, vamos lembrar que o assunto mais importante do momento, quer as pessoas não queiram que se fale, quer acredite, quer não acredite, praticamente é um só. Mas tem uma novidade no programa hoje. Vamos ver. As manchetes de hoje, por favor, Vitorino. O domingo que a imprensa se recusou a mostrar. Perícia nos telefones de Ronaldinho indicará o rumo das investigações. Grandes desafios na economia mundial nesse momento. É preso o homem investigado por assassinar o filho de 3 anos com golpes de facão. Do cinema para a vida real, o sedutor guru já existe e é sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, por que os Estados Unidos estão fracassando no combate ao Covid-19? Aviso de utilidade pública. Ibuprofeno deve ser evitado em caso de coronavírus. Pois é, para quem acha que não tem mais o que se falar sobre coronavírus, pelo contrário, cada dia que passa tem uma novidade. Mas a grande novidade do nosso programa de hoje, que não é o coronavírus, e eu espero que não esteja contagiado, é o Ruschel, que voltou ao convívio dos pobres mortais. Eu temi. Primeiro, saudar meus queridos colegas, já o fiz por escrito, já bem-vindo. Saudade de todos. Mas eu pensei que só fosse fazer um trocadilho de sai o corona, entra um coroa. Mas é que isso aí vai acontecer ao longo do programa. Vai. Tu sabe, mas é que assim... Então já larguei, já sofre não dava, tentei entendeu? me salvar, dona Mas, e aí, hein, Guri, conta pra nós tudo. Na verdade é isso, vivi uma aventura, uma lesão, que a gente nunca espera, o futebol é um lazer pra gente, né? E te arrestei por ter uma fratura que necessitou uma cirurgia e me afastou, então, esse tempo todo. Mas fiquei em casa 10 dias depois da cirurgia, perna para cima, muita saudade, acompanhando as redes sociais, a repercussão maravilhosa dos programas que vocês fizeram diariamente, encanta, porque eu recebia também os elogios, embora não participando do programa com vocês, os elogios chegavam a mim e eu me sentia um co-partícipe disso aí. A verdade é que o nosso programa tem uma estrutura que, por mais que façamos, por mais que tentemos, faz falta, cada um com a sua característica, com o seu jeito de analisar. Alguns a gente consegue trazer de volta. O Marne, infelizmente, a gente não tem como trazer de volta e sabemos o que é a falta que ele faz neste programa. Para o nosso convívio, mas também para os nossos telespectadores. Então, seja bem-vindo. Quantos pinos tu colocaste que eu não... Foram apenas 7, Dona. Foram apenas 7. Com 7... Mas 7 é conta de mentiroso. Não, tu não mas eu mandei a radiografia. É verdade, eu me esqueci, foi de contar. Todo mundo sofresse junto comigo ali. Mas a recuperação com vocês vai ser muito melhor. E com os telespectadores é muito bacana. Dona Magda, o engraçado é que até os que brigavam comigo diziam que estavam com saudade dela. Então, eu acho sim, porque não tinha quem bater. Essa vida é muito engraçada. Tinha quem bater. É muito engraçado. Tem uns amor ali, e ódio, eu assim, tinha um histórico, eu tinha um histórico nos meus Facebooks, né, das pessoas que divergiam da gente, às vezes ficavam... Mas agora eles vamos voltar a brigar. Não, por isso que eu ia dizer, espere, dia 16 eu tô de volta. Hoje mesmo eles já vão começar a brigar. Ligeiro. Mas vai matar a saudade logo em seguida. Se eles queriam briga, logo em seguida. Vamos começar, então, os nossos assuntos de hoje. E me parece, mesmo que o coronavírus seja o mais importante, por um lado, do ponto de vista, o outro também tem a ver com a manifestação que acabou saindo. As pessoas não atenderam até o pedido do próprio presidente, que pediu que não fizessem agora, né, Vitorino? O que foi surpreendente foi o silêncio da imprensa, né? Eu notei que as grandes redes, as cabeças de rede, que são do Rio de Janeiro e de São Paulo, omitiram uma manifestação que foi enorme ontem. As pessoas só ficaram sabendo por causa das redes sociais, porque postaram vídeos, postaram selfies, enfim, e o Brasil só tomou conhecimento por causa disso. É uma pena quando a gente diz que o jornalismo no Brasil
teve a sua máscara jogada ao chão no governo Bolsonaro, é porque a gente percebeu exatamente que a notícia não é o mais importante hoje. O mais importante é os interesses que estão por trás da notícia. Os grandes grupos de comunicação nacionais se transformaram em balcão de negócios e hoje, não tendo dinheiro, eles se colocam contra e atacam vergonhosamente. Foi o que aconteceu ontem. Os poucos que noticiaram preferiram atacar o presidente, porque o presidente foi à porta do palácio acenar para algumas pessoas, cumprimentar algumas pessoas. É uma pena. Até o Chicão estava entusiasmado aí, de repente, com a estreia de um novo canal de notícias, um canal fechado. Pois o canal fechado parece que entrou no mesmo ritmo e no mesmo esquema e acabou não mostrando com a importância devida. Eu fico triste porque estão batendo de frente com algo que é muito complicado, com a opinião pública, com o povo. Já basta o parlamento brasileiro e o poder judiciário. Agora também, ontem, se viu, a imprensa assumiu uma decretação de guerra contra o povo. Porque, na verdade, o que se viu na rua ontem foi o povo. Dezenas de milhares de pessoas nas principais capitais brasileiras e mesmo os movimentos em cidades distantes existiram em menor quantidade, mas aconteceram. E tudo isso foi omitido vergonhosamente pela imprensa. Repito, é uma pena. O Brasil merecia e merece um jornalismo melhor. Eu, Vitorino, vou discordar absolutamente das tuas colocações. Não me sinto representada por aquelas pessoas que foram às manifestações, porque essas pessoas desobedeceram às ordens dadas, os pedidos que foram feitos pelo ministro da Saúde, que está se mostrando uma grande personalidade nessa questão do combate ao coronavírus. Inclusive o presidente da República, que fez uma live na quinta-feira passada pedindo que as pessoas adiassem esse momento, que já entendia que as manifestações através das redes sociais já tinham sido fortes o suficiente para o Congresso entender qual era o recado. Depois fez um pronunciamento oficial e ele mesmo desobedeceu tudo aquilo que ele veio a público falar. Então, acredito que uma das manifestações de um presidente da República, ela primeiro passa pelo respeito. Tem que respeitar o próprio ministro da Justiça e as instituições, as coisas que foram colocadas. O ministro da Saúde disse, fica em isolamento. Ele teve contato com uma comitiva que hoje tem 11 pessoas com o coronavírus, vai se submeter a um outro teste nesta terça-feira e mesmo assim ele não só acenou para o público, ele foi até ao lugar onde as pessoas estavam, ele cumprimentou essas pessoas, ele tirou foto com essas pessoas. Então, acredito que o presidente não tomou a atitude certa de dar o exemplo para a população, que hoje todos falam em isolamento, as aulas vão ser suspensas, tantas medidas sendo tomadas, e o exemplo do presidente, por mais que ele estivesse gostando das manifestações, por mais que ele estivesse sido aclamado nas manifestações, na minha opinião, ele não podia ter tomado esse tipo de atitude. Eu quero só separar uma coisa. Você deu a sua opinião, eu dei uma informação. Então você não discordou de mim, você apenas deu a sua opinião. Eu dei a informação de que o evento aconteceu no Brasil inteiro e não foi noticiado. Essa foi a informação que eu dei. Você deu opinião em cima dessa informação em que eu respeito. A minha informação, o meu contraponto foi exatamente isso. A imprensa noticiou. E a imprensa noticiou também a questão do presidente ter contato com as pessoas, descumprindo uma determinação do próprio Ministério da Saúde, do seu ministro e das suas próprias convocações na semana passada. Eu escutei na imprensa, eu vi as manifestações na imprensa, só que a forma com que as coisas foram colocadas não foi de ovacionar o que estava acontecendo. Pelo contrário, aliás, o governador Caiado teve que ser escoltado para fora, porque foi até a manifestação em Goiás, em Goiânia, e chegou até lá, enfim, numa praça e disse o seguinte, olha, gente, eu apoiei o presidente Bolsonaro, eu entendo as manifestações e tudo mais, mas eu sou médico, vão para casa, isso não pode estar acontecendo nesse momento. Acima de tudo, a saúde pública. Então, eu discordei, talvez tu não tenha dado opinião se foi certo ou foi errado, mas a questão da imprensa ter noticiado, eu acredito que a imprensa noticiou não ovacionando. Eu vou dar só um viés fora da curva. Essa imprensa que ela colocou no Brasil o caos.
Porque hoje nós estamos vivendo um caos de um alarde que não... Quantas pessoas morreram de coronavírus no Brasil? Ah, vai chegar. Mas quantas pessoas morreram? A nossa economia vai morrer daqui a 6 meses. Vai ter mais desempregado. Então, instalou no Brasil um regime de caos. Ah, não pode a campo de futebol, mas as praias em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, lotadas. Não dá pra comparar, né? Mas então na praia pode ir. No campo de futebol não pode ir. Na praia ninguém disse pode ou não, eu vou e não tem quem me mande. Tá, mas no campo de futebol não é um direito que a pessoa tem. Não, mas se não tiver... Só porque eu vou deixar o Russo desde o começo que falar. Eu preciso fazer um apanhado, estive fora há muito tempo e acompanhei. Pois todos vocês eu quero trabalhar com 3 conceitos. Primeiro, ideologia. Ideologia é aquilo em que a gente acredita, a forma que nós construímos o mundo. Cada um tem a sua, cada um acredita nela, luta por ela e a gente respeita. Política. Política é a arte de atingir o objetivo do bem de todos. Então, nós tentamos fazer políticas, tentamos trazer um senso comum e dali que emerge alguma coisa. Mas a mais pura de todas é a ciência. A ciência é a mãe delas todas, porque traz a sabedoria. E nós podemos brigar entre os políticos, nós podemos descobrir a briga de ideologia, nós tivemos famílias que romperam, WhatsApps que foram fechados, mas nós não podemos brigar com a ciência. E nós temos que aproveitar essas mentes brilhantes no mundo inteiro que estão trabalhando por nós. E digo nós porque nós aqui somos a maioria de risco. Eu, a senhora, o Chicão, o Vitorino, nós somos 4 de risco. Somos do grupo potencialmente de risco de percentual maior. Então, todos aqueles que trabalharam por nós para nos dar o conhecimento, fazer com que a gente se afaste daquilo, nós temos que agradecer e não discutir com a ciência. Eu posso acreditar que o melhor presidente do mundo seja A, eu posso achar que a melhor ideologia do mundo seja B. O que eu não posso é discutir com um vírus, que, enquanto não se achar a cura, ele é o mais perigoso do mundo, dona Magda. Porque não adianta eu comparar com a guerra da febre de 1800, com o HIV, o de 2009. Não adianta eu comparar com aqueles, porque aqueles nós já temos o antídoto, portanto, eles não nos fazem mal. O pior vírus é aqueles, enquanto nós não temos a cura. Então, eu fico preocupado quando formadores de opinião, quando pessoas inteligentes, pessoas que nós precisamos, que instruam o povo, coloquem o povo em risco. Porque o senhor pode, por exemplo, não gosta do Ruxa. Não gosto do Ruxa porque o Ruxa pensa isso, pensa aquilo. Mas não precisa gostar de mim. Quem está dizendo isso são os maiores cientistas do mundo. Quem está fazendo isso é o mundo inteiro. Quem está fazendo é o nosso ministro, que uma Carla bem elogiou, o nosso ministro da Saúde, que mandou nós nos cuidarmos. E isso é que nós... Depois nós vamos discutir política. Vocês me xingam quem quiser. Mas agora não é política, pessoal. A minha angústia, quando assisto os programas, os debates, é que se começa a discutir política com ciência. E, para mim, não casa. O Marconi quer falar também. Eu ouvi uma colocação do ministro da Saúde que eu achei, de certa forma, interessante a analogia que ele fez quando comparou com os alertas que o Ministério da Saúde dá sobre o uso do cigarro. Em que ele disse, o Ministério da Saúde adverte, mas o Ministério da Saúde não tem como lhe proibir de atuar dessa maneira, de que é fumar, o Ministério da Saúde lhe advertiu. E ele disse que nesse sentido foi feita a advertência para as pessoas. E as pessoas deixaram claro em suas redes sociais, ou nas informações, nas poucas que foram divulgadas, que elas estavam indo porque queriam, sabiam dos possíveis riscos e decidiram, nós temos algo maior agora, assumimos a responsabilidade e vamos estar presentes nas manifestações que já haviam sido agendadas, apesar de todos os alertas que foram feitos. E, de certa forma, isso aconteceu em outros tantos ambientes, né, que reuniram centenas, milhares de pessoas da manifestação para frente, como hoje mesmo, um dia normal, dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro de shopping, dentro do camelódromo. Eu fui almoçar hoje num shopping, a praça de alimentação completamente lotada, porque as pessoas optaram por estar lá, da mesma forma que optaram também nas manifestações. Para mim parece que agora a gente vai precisar exercer a empatia e as pessoas não estão bem entendendo isso, porque quando tu falasse assim, fumar prejudica o fumante. Porque aquela coisa de fumar em público, fumar em restaurantes, em ambientes fechados, isso já é proibido. Porque pode prejudicar, mas só um pouquinho, pode prejudicar o outro. Eu não posso deixar de seguir alternando o que eu disse. A comparação não foi entre fumar e estar na manifestação. A comparação que ele fez foi em relação à advertência que foi feita pelo Ministério da Saúde. Adverte as pessoas da mesma forma.
Mas se tu fizesse delas uma comparação, eu estou te dizendo que essa comparação, a pessoa se prejudica se fumar, ok. Se prejudica ao fumar num ambiente que tem várias pessoas, porque as pessoas fumam junto, isso já é proibido. Então já não é uma advertência, é uma proibição. É uma advertência não estar nas praias lotadas, não estar em manifestações e tudo mais, mas essas pessoas, elas precisam, Marconi, se conscientizar que elas são pessoas que vão, se tiver um contaminado, provavelmente mais 10 estarão contaminados e essas pessoas vão levar o vírus para dentro das suas casas, com seus pais, com seus avós, com pessoas idosas. E exatamente o que é? Que a curva não seja aquela curva muito rápida de crescimento e que daí não vai ter leito suficiente para tratar os doentes, como aconteceu na Itália. A curva tem que ser um pouco menor da contaminação. Isso não vai acontecer se não tiver a conscientização. Eu escutei uma médica que eu acredito que ela tenha sido brilhante, infelizmente. Tem que acontecer uma primeira morte no Brasil para os brasileiros se conscientizarem que o negócio realmente é sério. Não, só que para deixar claro, né, que, repito, a comparação não é entre fumar e estar mas presente deixa eu dar o meu pitaco sobre essa tua... Só para Mas tu já disse 3 vezes, a gente já entendeu. Não ficou claro. Não, a gente entendeu, mas eu não concordo contigo. Tá, não, aí tudo bem. Mas então a Carla não concorda e tu tá insistindo com o que tu disse. Eu quero te dizer o seguinte, que se eu começar a fumar aqui, eu não vou obrigatoriamente... Aí é proibido. Aqui é proibido. A ir à manifestação não foi proibido. Foi uma advertência. Eu já aprendi nesse pouco tempo que tu está aqui, que não dá para discutir contigo, que tu vai até o final. Mas tu concordas que existe uma diferença Houve uma advertência também para não ir. Mas, escuta, isso é uma irresponsabilidade das pessoas. Concordo, mas existe. E se eu fumar no meio de vocês, ninguém vai fumar porque eu estou fumando. Tá. Agora, se eu for portadora do vírus, eu vou... E vocês estão falando mas aí tu já está numa outra coisa para justificar a tua opinião. Mas não é por isso que está advertido. Mas não é por isso que é proibido. Não para. Não, mas peraí. Não é por isso que é proibido fumar aqui, por causa do fumante passivo, não é isso que existe? É proibido. Então, exatamente. É a mesma coisa do risco que você oferece. Não é a mesma coisa? Mas eu não quero achar que é, criatura. Tu quer que eu ache? Não é. Estou lhe perguntando. Não é, ele quer que eu ache. Fumar aqui eu não afeta o fumante passivo? Afeta. Ir à praia correndo. Mas ninguém passa a fumar porque eu estou aqui. Sim, mas, mas você desenvolve um problema de saúde. Ou não. Se tu ficar o passivo não oferece. Se tu ficar o resto da tua vida comigo, sim. Sim. Mas tu não vai ficar o resto da tua vida. Um dia só não tem problema, então. Não. Agora, aí vocês estão falando também de consciência. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, eu particularmente fiquei chocada com o fato de ele ter ido, porque... Que era o início da nossa discussão. Exatamente. Não era isso que eu esperava de um líder agir em completa incoerência com o que tinha sido falado e contra todas as orientações que estão sendo dadas. Posso, inclusive, falar que eu estava, no início da semana passada, eu falei assim, estou cansada de falar sobre o coronavírus, mas eu mesma já estou super conformada de que sim, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar em casa, se resguardar dentro do possível, de acordo com a realidade de cada um. Mas assim, que responsabilidade gigante, a meu ver, sair apertando mão e ir contra o que o próprio ministro dele falou. Chicão, acho que passa um recado Chicão errado. Quer voltar a falar. Eu vou dar um drop de 2 minutos. O Rucho falou em formador de opinião. Eu fico até lisonjeado com esse elogio do Rucho, que eu faço parte da bancada. Eu nunca me considerei um formador de opinião. Eu sempre me considerei um indicador de estilo. Mas agora eu vou entrar na prerrogativa do formador de opinião. Primeiro, tem muita ignorância no ar. Essa crise, ela é importada. Esse vírus não é nativo. Então, o Brasil tem um elemento muito forte. Ao lado direito, o Oceano Atlântico, uma barreira natural. Ao lado esquerdo, países da América do Sul que não vão pegar essa gripe, esse vírus por enquanto, porque são países pobres. Esse é um vírus rico, que veio da China, viajantes italianos, espanhóis e ingleses. Então, fechar os aeroportos, ninguém decola, ninguém aterriza. E quem aterriza vai de quarentena, seria legal. Agora, esse pandemônio aí vai quebrar com a nossa economia. Então, essas televisões, que nem o Vitorino falou, elas fizeram o ódio ao caos. Então, as maricotas de plantão ficam tudo apavorado. Uma amiga minha que estava no supermercado, comprou comida para 45 dias. Não precisa dizer pra mim. Não, uma loucura total as isso aí. Completamente malucas. Como tu vai fazer máscara? Eu não quero fazer máscara. Ontem eu ia sair com uma gata, ela chegou e disse assim, não, eu vou cuidar do meu pai, que eu acho que está com coronavírus. O coronavírus entrou na minha vida também. Negativamente.
a gente sempre aprende com os outros que já passaram, né? Então, a China está sendo usada como laboratório para todos os outros países, porque tu tem gráficos hoje que mostram o crescimento, né? Como foi a espiral para cima e tanto quanto caiu. Já se sabe que é um ciclo de 3 meses, 3 a 4 meses, que ele tem o seu ápice, sim, mas ele cai. Mas o que nós vimos, por exemplo, na Itália, e aí que eu elogiei nosso Ministério da Saúde, tá? Na Itália, o que aconteceu, dona Maria? Foram tantos casos que eles não tinham UTI para todos. Claro que o problema é esse. Então, nós estamos tomando a falta de estrutura. Nós estamos tomando providências aqui, por exemplo, algumas UTIs estão sendo desmontadas para já prevendo, como aqueles aparelhos respiratórios são a peça mais importante para esses, sim, doentes. Essas salas estão sendo montadas trabalhando na perspectiva, porque nós, em 4 ou 5 dias, dobramos. E sabe-se que há um mês de ascendência, onde os casos se multiplicam geometricamente, é assustador essa coisa. Então, tu tens que trabalhar na prevenção. E eu não me preocupo ainda com o número de mortes, Chicão, porque eu acho o seguinte, uma morte pode ser a minha. Né? Claro. Então, para mim, ela seria mais importante. Se morrer um só e se for eu, para mim, ela já é a mais importante. Então, a gente tem que desenvolver um bem comum em se preocupar com todos, em se preocupar que a Alemanha fechou as fronteiras dela, que a França fechou as fronteiras dela, que a Argentina fechou, que o Chile, eu vou ficar distribuindo todos os países aqui que fecharam, que não deixam ninguém entrar. E lá eu não posso imaginar que só nós tenhamos a sabedoria de que só nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Eu vou por lógica, porque eu sou só um advogado, Chico, eu não entendo absolutamente nada. Deixa eu só fazer um alerta para... Alerta não, mas eu vou ler um WhatsApp aqui, que aí vocês veem que as pessoas efetivamente não entendem. Nós estamos há quanto tempo aqui falando, já discutimos, já me chamaram de grossa. Vocês têm que entender uma coisa, a opinião das pessoas tem que ser respeitadas. É a minha opinião, tem que respeitar, tá? E aí vocês vejam como as pessoas não estão entendendo, porque não somos nós que não estamos passando a informação. Que tal, hein? Todos da bancada sem máscara e querendo dar lição de moral nos outros. Tá, tem que andar de máscara. Não tem. Amigo, vamos lá. O senhor que disse que eu não ia falar. A máscara está sendo usada em muitos lugares e desde o começo de forma errada. A máscara é para quem está doente, que é para não passar para outro. Eu não precisa essa coisa de comprar as máscaras da cidade toda, do mês, as farmácias estão pedindo para devolverem, porque não tem, quando precisa nos hospitais não tem. A máscara, pela lógica, eu estou doente, então eu tenho que usar para não passar para os meus colegas. Entendeu agora, amigo? O Vitorino quer falar alguma coisa? Não, eu queria só dizer que eu não faço parte dessa histeria coletiva que tomou conta do Brasil e de resto do mundo, porque, sabe, o que eu tenho visto, na verdade, dos cientistas, até em respeito ao que o Ruschel falou, vamos respeitar os cientistas, os médicos. Existem cientistas, médicos, e existem cientistas e médicos. E os grandes especialistas estão dizendo o seguinte, olha, no Brasil, se não fosse essa histeria toda, nem se tomaria conhecimento da circulação desse vírus, porque vão morrer nesse inverno 7, 8, talvez no máximo 9 mil pessoas com problemas broncopulmonares oriundos de resfriados. Pessoas idosas, crianças imunodeprimidas. Hoje surgiu a informação de que algumas crianças também vieram a óbito em outros países. E os médicos explicaram que as crianças entre 2 e 5 anos estão com a formação do seu sistema respiratório, do seu sistema broncopulmonar e que, portanto, são frágeis. Elas têm, nesse momento, uma situação muito delicada. Então, não é de estranhar que crianças nessa faixa etária venham a óbito exatamente por causa disso. Agora, junte-se a esse fato, uma série de outros fatores, eu diria o seguinte, uma coisa é você ter cuidado, ter precaução, a outra coisa é a histeria coletiva. Na minha opinião, no Brasil a coisa passou do ponto. Hoje está se vivendo uma histeria coletiva. E o que eu quis falar foi exatamente isso, foi, em vez de darem importância à resposta da população que passou por cima do próprio presidente da República, dizendo, olha, eu não quero o que o Congresso está fazendo, eu não quero o que o STF está fazendo. Eu quero um país com visão no cidadão, eu quero um país decente. Essa mensagem ninguém passou. Se preocuparam em criticar o presidente porque ele passou por 5 minutos apertando a mão de algumas pessoas e voltou para dentro do palácio.
A notícia foi essa. Não foi as milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas que foram às ruas ontem dar um recado direto ao STF, dar um recado direto ao Parlamento brasileiro e agora parece que principalmente dar um recado direto à imprensa. O Chicão, o nosso telespectador, diz assim, ó, o Chicão nunca fala, hoje resolveu falar e só falou verdades. Ele tem toda a razão. Se não pararem com esse estardalhaço, vamos morrer sim, mas de pânico, de fome daqui a pouco. O comércio vai fechar e tudo mais. E como sobreviveremos? Parem com essa palhaçada, com essa histeria. Aí, em parte, ele concorda com o Chicão e, em parte, ele concorda com o Vitorino. Com relação a supermercados, a abastecimentos, hoje, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, que é a AGAS, Antônio Longo, deu uma declaração e uma entrevista bastante objetiva, dizendo que não vai faltar alimentação para nada, que existe um exagero das pessoas, obviamente, mas que nós temos uma rede de supermercados, enfim, de locais que não vão deixar faltar alimentos, não tem problema, tem bastante produção, tem muitas coisas, são 2.000 supermercados que nós temos, então que as pessoas tenham calma, mas que a gente não pode fazer na histeria das pessoas, a histeria das pessoas. Aqui no Instagram, Magda, aqui no Atualidades Pampa, no nosso Instagram, o Claudino Paz, que é um super telespectador, sempre participando, pergunta, @Carla Krieger, qual pessoa pública que vai perder uma oportunidade numa situação dessas e não vai até o povo? Um grande estadista. Tem que agir menos com ego e mais com a sabedoria, no meu ponto de vista. E com relação à visão do cidadão e tudo mais, das pessoas que foram à manifestação, acho que faltou exatamente isso. Faltou a visão da comunidade como um todo e o quanto essas pessoas podem botar em perigo todo o Brasil, disseminando ainda mais esse vírus, que por enquanto ainda pode ser contido, mas se a gente não der importância, ele não vai conseguir. Com relação à Itália, Magda, e trazendo um pouco a minha manchete, que a gente está tratando do assunto, uma questão importante que foi tratada numa revista científica, The Lancet, lançou um artigo dizendo que, e é um aviso de utilidade pública, que o ibuprofeno, que é tão utilizado pela população, aliás, parece que muito utilizado na Itália, de uso contínuo, em especial para idosos, e eles fizeram vários testes, esse artigo está publicado na revista, fizeram vários testes com químicos e tudo mais, e que o ibuprofeno pode ampliar e potencializar o vírus. Então, o que acontece? Ele é administrado com a pessoa que tem o coronavírus, esse vírus se espalha de forma mais rápida. Então, a recomendação é, se tiver algum sintoma, toma paracetamol, toma dipirona, mas não toma o medicamentos ibuprofeno. Que tem isso. Então, a manchete é curta, mas o recado é importante. Se tiver em alguma situação que se acha que pode ter o Covid-19, não utilize o ibuprofeno. E até mesmo se não tiver, porque no caso assintomático tô com dor de cabeça, bebi demais, sei lá. Exatamente, opta por uma coisa, outra coisa. Não sei se é genérico o nome, mas... o princípio ativo é ibuprofeno. Opções, no caso. Roberta, vamos falar de outras coisas importantes e atrapalhadas. Magda, na realidade a gente não tem como não sair dessa situação do coronavírus. Na verdade é o seguinte, em termos econômicos, é mais ou menos, aí eu já ouvi falar e muito falando com economistas que o que está acontecendo na economia é mais ou menos a lógica do cisne negro. Um evento inesperado, uma variável incontrolável surge e muda o destino, muda uma situação que ninguém esperava. O que acontece? Realmente, esse vírus iniciou lá numa cidadezinha na China e causou todo esse estrago. Nós vimos agora nessas últimas horas, nesses últimos dias, desde domingo, porque a questão do fuso pesa muito, nós estávamos aguardando os números da China. A China tem um calendário diferente por causa do ano novo lunar deles. E eles costumam, todo início de ano, juntar o mês de janeiro e fevereiro para apresentar os seus dados. Existiam várias estimativas pensando sobre o valor do que seria a produção industrial, a questão do varejo e o desemprego, nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, que a China estava parada. Eles conseguiram manter dentro das suas casas 56 mil pessoas. É muita gente presa sem poder consumir, sem poder passear, sem poder negociar.
se estimava um valor entre 3% a 4% de queda da produção industrial da China, o que seria já um arroubo, porque faz 30 anos que não há uma produção industrial na China que cai. E também havia uma expectativa de uma queda não muito acentuada na questão do varejo. Se estimava 4%, pois o tombo foi enorme. E isso impactou absurdamente o mercado de todo o planeta. Para tu teres uma ideia, Magda, a produção industrial de janeiro e fevereiro ficou numa queda de quase 14%. E isso é um bom exemplo do que pode vir a acontecer com a nossa economia. As vendas no varejo caíram mais de 20%. O desemprego ficou num patamar abaixo, claro, de 4%, mas caiu 1%. Isso é muito em relação à China. E uma série de outras, enfim, as exportações chinesas, que é o motor da sua economia, despencaram 17%. O governo chinês injetou 78 bilhões de dólares nessa segunda-feira na sua economia, mas teve um outro solavanco. Nesse mesmo final de semana, os árabes chegaram para os russos e disseram: vocês não vão baixar o valor do petróleo, pois nós vamos baixar. Chegaram nos seus, isso questões de bastidores, chegaram nos seus concorrentes, em todas as, assim, nos clientes dos russos e ofereceram petróleo a $25. Com isso, o petróleo baixou e despencou 11%. Os Estados Unidos, por sua vez, o presidente Trump já tem uma risga muito grande com o presidente do Fed, que é o Banco Central americano. E ele chamou para uma conversa esse presidente no domingo e disse: olha, teu cargo está periclitando. Pois ele, então, fez uma reunião extraordinária e baixou ainda mais os juros americanos. Isso acontece muito raramente. E aí a economia hoje americana tem juros de 0% a 0,5%. Todos os especialistas em economia e o próprio mercado financeiro do mundo inteiro sabem que não adianta baixar juros numa situação como essa. Não adianta os bancos centrais injetarem milhões, bilhões, trilhões. Por quê? Porque as economias estão fechadas, as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, os negócios não podem acontecer. Países como França, como Alemanha, como Canadá, estão se fechando as suas fronteiras. É uma situação nunca vivida antes. Então não adianta juro baixo, até adianta. Para pegar dinheiro emprestado, sim, a juro baixo para manter o fluxo de caixa e manter o salário do mês. Mas e a economia a longo prazo? E mercado financeiro pensa sempre adiante. Conclusão, as bolsas tombaram no mundo inteiro. Foi um tombamento lindo de ver. Ásia, Tóquio, Xangai, Hong Kong, tudo na base de queda de 4%, 3%. A Europa, as grandes bolsas, Frankfurt baixou quase 6%, Paris também quase 6%, Londres 4%, Madrid quase 8%. Nos Estados Unidos, nós já imaginávamos que íamos ter ali uma suspensão das bolsas logo na entrada, porque realmente já entrou com queda livre quando abriu o mercado. E a Bolsa de Nova York fechou em quase 13%. No Brasil, a Ibovespa nossa fechou com 13%. Também teve a suspensão dos negócios por volta das 10h30 da manhã. Ficou 15 minutos fechado, mas se manteve em baixa. E o nosso dólar fechou num patamar altíssimo, R$ 5,06. Muito bem. Eu tenho duas observações em relação às informações que você passou, Roberta. A primeira delas, o presidente americano não peita o presidente do Fed de jeito nenhum. É mais fácil o Donald Trump ser empichado do que peitar o presidente do Fed, porque o Banco Central americano tem independência constitucional. Aliás, é isso que querem aqui no Brasil, para que se cuide da moeda. Lá eles cuidam da moeda. Então, assim, eles podem até nem se gostar, mas o Donald Trump ameaçar, eu acho difícil. Em relação aos números da China, eu sempre tenho um pé atrás, porque os números da China têm origem no governo. Não existe nenhum outro tipo de avaliação da economia chinesa que não sejam os números do governo. E a China está vendendo o pacote de coitadinha. Eu não acredito nisso. Tanto que os indicativos das bolsas da Ásia indicam que o governo chinês está comprando ações de empresas americanas instaladas na China. Nunca teve tão barato as ações de empresas estrangeiras instaladas na China. E a China
está comprando essas empresas a troco de banana. Então, assim, eu tenho minhas restrições em relação à crise chinesa. A crise mundial, ela é inegável. Os números que a Roberta passou deixam evidente isso. Mas crise chinesa, eu tenho um pé atrás. Sou capaz de apostar com vocês que não só a China cresce esse ano, como no ano que vem vai bater recorde. É assim que aconteceu nos últimos 7 anos, com 5 vírus que apareceram por lá. Eu já quero chamar a atenção de vocês. Olha que maravilha! Nós estamos aqui com os sucos Suvalã. No coração do Vale dos Vinhedos, a Suvalã foi pioneira na elaboração de sucos 100% prontos para beber. Mantém desde sua fundação em 1974 parceria com pequenos produtores locais para assim garantir e assegurar melhores frutos na elaboração dos sucos e néctares com o verdadeiro sabor da fruta. E hoje, após muito trabalho e contínuo investimento em tecnologia e segurança alimentar, a marca Suvalã tornou-se referência em qualidade junto aos consumidores. Beba saúde, beba Suvalã, são vários sabores. Tem uva, maçã, abacaxi, tem suco de vegetais, frutas vermelhas e mix de frutas. Todos eles 100% suco e sem conservantes. Uma delícia. Quer ver? Maravilhoso! Não dá para compartilhar a cola. Eu quero. Não pode compartilhar a copa. Me dá lá dá pra mim, porque a outra vez dá pra ele. Tá, dá um copo. Não, outra vez foi a Roberta que ganhou. Vou tomar isso. Vamos lá. Tu tem alguma notícia mais importante agora? Não, ele já pegou. Queres que eu leia alguma coisa? Alguma coisa aí. Vamos lá. Das nossas redes sociais. Eu pensei que tu ias falar sobre Olha aqui, boa noite, me chamo Rogério, sou super fã do programa, não perco um programa atualizado com notícias diversas e pessoas sinceras que dizem o que pensam, não fazem média como outros programas. Não precisa falar mal do outro programa. Lê minha mensagem, moro em Torres, Rio Grande do Sul, audiência em alta, Magda e companhia, profissionais da bancada, parabéns por tudo, por favor, leiam a minha mensagem. A Ana Carla, viva, ele voltou, bom retorno, doutor Ayrton Ruschel, e a Marlene da mesma forma, bom retorno, doutor Ruschel. Muito obrigado pelo carinho. Você também participa do nosso programa de diversas maneiras. Pode ser através do Instagram, que é @atualidades.pampa, do YouTube, youtube.com/tvpampa. E se você nunca acessou, a tecla ali, aperta ali naquela sinetinha que ela vai sempre fazer uma notificação para vocês. Tem o Facebook, que é o mais clássico, mais conhecido, que é o facebook.com/atualidadespampa, o e-mail, atualidades@pampa.com.br, e ainda o WhatsApp, 999-777-001. A tua manchete, Marconi, por favor. Marconi, deixa eu só dar um recadinho de utilidade pública bem curtinho. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul divulgou agora à tarde uma nota oficial com uma resolução da diretoria. Os processos, as audiências, enfim, estão passando por um critério de modificação, algumas serão canceladas, enfim. Então, eu quero fazer uma recomendação a autores e a demandados. Procure o seu advogado. E, senhores advogados, entrem em contato com os juízes, com aqueles que estão presidindo os seus processos, sejam no tribunal, seja porque eles vão decidir monocraticamente se vão ocorrer audiências, oitivas, enfim, todo esse tipo de coisa. Olha bem, a justiça não parou, mas ela está com critérios muito específicos para os próximos dias. Então, eu peço aos advogados que fiquem atentos a isso. Só para ditar, então, porque a matéria é importante, tu falasse da estadual ou da trabalhista? Da estadual. Da estadual, porque a trabalhista suspendeu todas as audiências e essa tua agora o fórum está atendendo, então, de 12h às 7h para reduzir o público. Isso, é. E muito bom ter o teu lembrete de consultar, ligar-se para as varas, para saber se as audiências estão canceladas ou confirmadas. As pequenas causas também, Vitorino? Tudo. Eu recomendo às pessoas que procurem o seu advogado, porque os advogados estão buscando informação. Porque se todo mundo começar a ligar para o tribunal, vai virar um inferno. Então, assim, ligue para o seu advogado, que o seu advogado vai checar a sua audiência, a sua oitiva, todo o mecanismo do seu processo, tá certo? O mundo não se acabou, é apenas uma modificação temporária que o Tribunal de Justiça determinou agora. É que essa questão das pequenas causas, tem muita gente que não tem advogado, né? Essa que ficou foi a minha dúvida. Então seria interessante essas pessoas das pequenas causas, valores pequenos, ligarem lá para o Juizado Especial Civil e procurar informação, saber se vai acontecer a audiência. A princípio, a orientação
da presidência de que não aconteçam audiências. Perfeito. Marco. Pois muito bem. No meio de tudo isso, a gente tende a esperar que alguns países mais evoluídos, os países de primeiro mundo, consigam aí, de certa forma, garantir a segurança de sua população de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara e com sucesso. E aí, imagine você, se a gente levar em consideração os Estados Unidos, né? A economia número 1 do mundo, todos os adjetivos que a gente já está cansado de saber. A questão é que os Estados Unidos não estão conseguindo lidar com a situação do Covid-19. Eles têm, basicamente, o termo utilizado pelas autoridades americanas, inclusive, é fracassado nesse combate. Como é que a coisa veio à tona? Nós tivemos um americano que voltou aos Estados Unidos depois de uma viagem à China. Ele sentiu-se lá resfriado, né, e achou ali, por um comportamento dele, uma decisão dele, vou procurar um médico. Em meio a tudo isso, né, foi lá, fez os exames e os médicos lhe deram uma boa notícia. Não, você não está diagnosticado. Ele fez o teste simples, né? Pode voltar para casa, tudo tranquilo. Acontece que 2 semanas depois ele recebeu uma carta do sistema de saúde norte-americano e ele devia ao hospital mais de $3.000. E aí entra aquela discussão sobre o acesso ao sistema de saúde norte-americano. Aí ele procurou ali, a imprensa procurou a justiça, fez um barulho sobre tudo isso e quanto mais barulho se fazia, é aquela máxima, né? De quanto mais mexe, mais o cheiro ruim sobe. O que aconteceu? No dia 12, o médico Anthony Fauci, que é chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que é basicamente quem manda nos CDCs, né, aqueles centros de controle, ele admitiu que o sistema de saúde do país está fracassado na forma como está respondendo aos novos casos. E ele disse o seguinte: o sistema nosso de saúde não está orientado ao que precisamos neste momento. É um fracasso. Vamos admiti-lo. Ele que é nada mais, nada menos que a principal autoridade em infectologia do país, e ele disse isso numa audiência no Congresso. Nós tivemos aí na semana passada Donald Trump pedindo, né, $8 bilhões ao Congresso para enfrentar os efeitos do vírus, só que só o dinheiro não basta. Porque aí o que acontece? Onde há problemas? Há problemas com o número de casos, porque além do fracasso no sistema de exames e de testes, porque não é todo mundo que consegue ter, há ainda uma postura do norte-americano de não quero fazer. Não quero fazer, é meu direito, não vou fazer. Não quero fazer, não quero entrar nessa histeria e não vou fazer. Então, o que se tem de números é bem por cima, é bem superficial, não se tem uma ideia exata. E isso é péssimo para o combate. Porque se tu não tem uma ideia, né? Por exemplo, um determinado município que tenha lá 2 casos, não sei se são 2. Ninguém sabe, as autoridades médicas não sabem se são 2. Alguns números compilados pela Universidade Johns Hopkins, que fica em Maryland, eles divergem radicalmente das estatísticas justamente do CDC. Para eles, o total de contaminados no país já chega a 3.700 pessoas, com 69 mortes. E claro que a gente vai fazer aquele argumento da proporção. Né? Se você levar em consideração a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos, o número parece baixo, mas também foi baixo um dia na Itália. Também foi baixo um dia na Alemanha, né? Então, essa é a preocupação. As autoridades divulgaram até quinta-feira que 41 pessoas tinham morrido, quando, na verdade, a Universidade Johns Hopkins confirmou, com números exatos, que o número de mortes era de 69. E aí o estalo se deu. Há problemas, inclusive, não só no acesso aos exames, mas na fragilidade dos exames. Eles não são claros, segundo os próprios especialistas. Um deles, inclusive, o senhor Fauci, disse: nós somos uma nação enorme. A doença está apenas em alguns lugares, como indicam esses dados, ou já foi amplamente distribuída pelo país? E hoje é algo que nós não sabemos a resposta. E aí imagine, né, você tem um país aí que para turismo, né, hoje a situação está, né, a Disney fechou portas, Broadway encerrou atividades, NBA parou atividades, a Liga de Beisebol parou, mas até lá... O turismo, os Estados Unidos continuavam sendo um país dos mais procurados pela questão do turismo. Há problemas, como eu disse, aos acessos dos exames e mesmo na parte privada não é assim para se conseguir. Né? Então, tem mais detalhes. Os CDCs deixaram de publicar, por exemplo, sem explicação agora, no começo de março, os números a respeito do caso. Parou. Os CDCs não têm números mais atualizados do início de março até agora.
E naquela época, os últimos dados davam em torno ali de 1.500 contaminados. Só que hoje, confirmou-se aí pela universidade que são 3.700. Então, a diferença nem é tão grande, Rafael, não é? Mas a questão é que quando você tem a principal autoridade responsável por manter a Organização Mundial da Saúde abastecida desses dados e ela admite que está fracassando no combate, isso na primeira economia no mundo e num dos países mais importantes do mundo, a gente realmente fica bem assustado. Magda, isso que o Marconi trouxe é um negócio interessante, porque a saúde pública nos Estados Unidos sempre foi deficiente. Sim. Essa é a principal queixa das pessoas que sonham, vou para o Eldorado nos Estados Unidos, salário em dólar, mas lá as pessoas descobrem esse lado negro da força. A saúde pública americana sempre foi deficiente. E é caríssima, né? E caríssimo, porque a privada acaba se tornando uma fortuna. Tem brasileiros que voltam para cá exclusivamente para fazer tratamento, particularmente os dentários. Assim, as pessoas que fazem tratamento e cirurgias dentário, também. Eu tenho amigas que já vieram para o Brasil, moram lá há mais de 15 anos e vêm para o Brasil para fazer essas coisas. Ou dentário, ou plástica, ou mesmo uma coisa que não seja estética. Cirurgia eletiva. Exatamente. As pessoas vêm e mesmo pagando... Vale mais a pena. Ainda é mais barato. Mesmo pagando ainda é mais barato. Só, Rogério, antes para eu te alimentar com mais números ainda, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, segundo dados da ONG Commonwealth Fund, mais de 44 milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje encontram-se em grupo de seguro insuficiente, não tem cobertura nenhuma, né? Tem mais outra informação que diz aqui, uma pesquisa realizada ano passado pela Gallup and West Health indicou que 26% dos americanos teriam adiado tratamentos médicos no último ano devido a custos e que 19% dessas pessoas deixaram de comprar remédios indicados em receita justamente por esses motivos. Tudo isso vem comprovar o que a gente sabe, né? A deficiência da saúde pública. Fala, Russo. Eu só quis aproveitar a dica do Trump, porque o Trump foi muito criticado pela comunidade médica, porque ele estava desdenhando o que estava acontecendo. Nas manifestações ele dizia que não existia, que não era isso, que não era isso tudo. E ele hoje impactou o mundo, por ser a maior potência do mundo, com uma declaração muito forte, ele prevendo, inclusive, recessão dos Estados Unidos e tomando algumas medidas, Chicão, nós estávamos discutindo aqui, ele determinou agora a proibição de qualquer reunião com mais de 10 pessoas. Aqui são mais de 100, lá é 10. Localidades onde um barzinho, onde tenha tido um caso, não pode abrir o barzinho. Então, ele agora, felizmente, né, eu considero felizmente, ele adotou essa política, agora chamou para ele o comando, mas ele está chamando, e aí eu queria, por isso, trazer o Vitorino para a discussão também, porque ele traz uma questão que é muito importante, que é exatamente, ele está prevendo uma recessão nos Estados Unidos. E essa questão de que teria sido um golpe da China, Vitorino. Essas autoridades, esses bancos mundiais americanos que dominam, estariam se submetendo a um joguinho que eu chamaria de barato, porque só a China vai sair bem quando todas a Roberta desfilou para nós ali o mundo quebrando, os Estados Unidos agora na palavra do seu presidente, dizendo que vai quebrar. E sendo um golpe da China, sabe que o FBI, ninguém investiga, ninguém procura vê-lo. A China não cometeu crime. E tanto é verdade esse reconhecimento, no período da sua ausência, o presidente do Federal Reserve americano, sem consultar os conselheiros, baixou 0,5 na remuneração dos títulos americanos. E agora a Roberta deu a informação de que baixou mais quanto? Zero o quê? 0,5. Agora os juros americanos estão de 0 a 0,5, 0,2%. Então ele baixou mais 0,25. A gente já está identificando como zero. Porque era 0,75. Então ele baixou mais. O que acontece? Os Estados Unidos não podem fazer uma acusação formal. Ninguém pode fazer uma acusação formal à China. É apenas uma constatação. Porque se você prega o livre mercado, você evidentemente prega que as operações de bolsas de valores e com moedas, especialmente moeda corrente, como o dólar, elas são livres. Você não pode dizer, eu comprei 10 mil dólares do Chicão. Você não pode comprar 10 mil dólares do Chicão. Por que não? Então, assim, não existe uma acusação formal dos países, mas os economistas estão conscientes de que pode até ser coincidência. É uma possibilidade de ser coincidência, mas dada a varredura
que o vírus sofreu na China. Por exemplo, quantas mortes teve em Hong Kong? Quantas mortes teve em Pequim? Quantas mortes teve em Xangai? A concentração de mortes foi em Wuhan. Isso causa estranheza aos cientistas. E os economistas começam a levantar teorias econômicas, até teorias conspiratórias. Então, assim, o que eu estou passando aqui é informação. Os senhores tiram suas conclusões. Agora, a verdade é que grande parte das empresas americanas, para você ter uma ideia, teve uma oferta para as ações da Apple na China. Apple. A verdade é que está morrendo um monte de gente, né, Vitorino? Na China? Não, em qualquer lugar. Está morrendo nos outros lugares. Sim, mas vai continuar morrendo. Não, na China, tu acha que pode morrer 1 milhão que não vai fazer responda só uma coisa. Mas só com uma certeza coisa já sobre sei que não teria resposta. Não, tu falou da medicina americana. Por que tem um país que é considerado o máximo do atraso? Ele é terceiro mundista, mas ele tem uma medicina superior aos Estados Unidos e lá não entra coronavírus. Cuba. Por quê? Cuba é uma incógnita. Não tem coronavírus Ainda lá. bem que eu já sabia e que não ele, ia se saber alguém responder descobrir a a vacina, vai ser os cubanos. Não vai ser o MIT, Faculdade de Cleveland, todo esse bababá do glamour americano. O glamour americano, na real, é nada a ver. Não, e o Russo não sabia responder essa mesmo. resposta ninguém responde. Como diz o Marconi, que descubram logo. É que por aqui as coisas boas ainda acontecem, estão acontecendo muito mais do que qualquer coisa negativa. Neste mês de março, nós vamos comemorar uma parceria de sucesso. São 2 anos de trabalho e dedicação aos nossos clientes. Estamos falando de Center Ótica e Rede Pampa. Para comemorar essa data, o presente será seu. Na compra de multifocais em dobro de qualquer marca, de sua preferência, Varilux, Zeiss, Rodenstock ou Freeform, a segunda armação da coleção Slim terá um super preço. R$ 98,00. Exatamente isso, você não ouviu mal, não. Segundo par de lentes gratuitas e qualquer armação da linha Slim por R$ 98,00. Imperdível. Linha Slim são óculos assim, inclusive como esse que eu estou usando. Eu estou usando hoje um óculos dessa linha, da linha Slim. E o presente continua, tá aqui, uma linda carteira, belíssima, que é para você guardar bastante dinheiro, ela é bem gordinha, tá? Maravilhosa carteira, com bastante lugar para não me enche de papel e de cartão. Bota dinheiro. Center Ótica é a nossa, a sua ótica. Aproveite. O bom humor prevalece, né? Graças a Deus, tem uns mal-humorados aqui. O João lá de Juiz diz o seguinte: agora que os velhinhos vão ficar em casa por causa do coronavírus, alguém sabe se já pode estacionar na vaga deles? Essa tá boa. Hoje que eu quero te dizer o seguinte, no meio de tanta confusão, de tanta coisa que tem aqui, estavam falando de descobertas, tu agora descobriu ou foi descoberto ou apareceu um novo guru? Não. Como é que é? Me explica. Sabe que eu sou a carteira tinha problema. Eu sou um cara, desde que eu me formei na faculdade, eu sempre fui um homem de comportamento. Por isso que eu tirei na cadeira de antropologia, homem, pologia e história. A história dos grupos humanos sempre foi uma característica minha. E o ator Will Smith, ele interpretou em Hollywood um filme chamado Hit, o Conselheiro Amoroso. Hit interpretava um personal amoroso das pessoas, que é uma coisa que começou em Los Angeles algum tempo atrás, mas veio à tona que já seria igual um personal trainer de faculdade, um cara que não seria um psiquiatra, um orientador, mas na prática. E no Rio Grande do Sul já tem um com maior sucesso, que é o Sedutor Guru. O Sedutor Guru eu conheço, o Gustavo Dias é um cara de Pelotas, ele tem 44 anos, ele é casado, o casamento dele é aberto, a relação, porque a relação do futuro é aberta. Essa história de relação, é minha, isso ele vai terminar em 4, 5 anos, porque esse é o futuro, já estou me preparando até para isso, sabe? E como é que é? Essas relações antigas, ela é minha esposa, ele é meu marido, você vai terminar. A relação é aberta no futuro. Um futuro curto, de 4, 5 anos. Mais aberta do que já está? Não, mais aberta. Oficialmente aberta. Porque agora é o aberta meio de mentira. Não, né? É escancarado. Vai ser escancarado mesmo. Ela é minha mulher, mas saiu com outro cara, vai ser normal isso, tu dizer em público até. Vai ser até um status quo que a tua mulher saiu com outros caras. Até esse é o caso, é o horror, porque essas pessoas do horror significam o atraso das relações. É que nem a época digital. O cara que não acreditou ficou analógico até hoje. Então, só quer dizer o seguinte, quando você for fazer o seu currículo, você deixa um espaço branco em branco, que é para colocar suas novidades. Mas essa é a relação dele, não é minha, eu só dei um adendo. O
o sedutor guru, ele funciona da seguinte forma, isso que me chamou a atenção. Não é aquele cara que fica na teoria no escritório, ele vai para o campo. O que significa isso? Se fui convidado para uma festa, lá vai ter N mulheres maravilhosas. Ele é convidado junto comigo. E daí ele chega comigo, ele monta uma logística para eu chegar nessa mulher que tem interesse, o que eu devo falar, como é que eu devo agir, como eu tenho que interpretar os WhatsApp, as leituras cinésicas. Cinésica é a arte do corpo, como é que as pessoas se expressam pelo corpo. Então, é genial consultar esse cara. Esse cara é meu amigo, me deu muita dica, me deu a dica do WhatsApp, que eu achei maravilhoso. Inclusive, eu falei contigo numa janta, por que as mulheres não dão o WhatsApp? O cara chega, entra no Facebook, entra no Instagram, entra em qualquer site de relacionamento, quando pede o WhatsApp, bloqueia. Por quê? O Vitorino disse uma coisa interessante, que o WhatsApp é a última ferramenta que a mulher segura. E esse cara tem uma interpretação seguinte, você tem que lançar uma pergunta que desperta a curiosidade da mulher. Que a mulher... A Roberta acertou. Olha, a doutora Roberta... Por que a doutora Roberta? Porque o sedutor guru tem razão. A curiosidade da mulher é a coisa mais forte que tem. Então ele lança uma pergunta e a mulher, para saber da curiosidade, responde. Então, sedutor guru, não adianta Porsche, Ferrari. Você vai entrar numa festa, todo mundo é democrático, todo mundo é igual. Agora, quem está, de repente, com personal love, eu acho que é legal. Eu posso fazer uma pergunta? Você está fazendo curso de personal love? Não, eu sou um cara in natura, nasci com esse talento aí. É que eu tenho um estilo meio Blade Runner, eu já chego e... Oi, tudo bem? Tu vai ficar comigo? Dou um beijo, pai. Quem nunca ninguém fez isso? Ela entra em casa, vê o marido, é um boiola, ela quer ficar com... Eu faço o contraponto, tá entendendo, dona Magda? Estilo Antônio Bandeiras. Eu quero te dizer uma coisa. Esse teu jeito de ser, assim, audacioso, enfim, não é mimimi, isso eu sei, eu fui contigo ao shopping uma vez, né? Tu atropelou uma mulher, tipo assim... Tu é muito bonita. Parou assim, tava conversando comigo, daqui a pouco o olho dele desviou e quando eu vi ele já tava conversando com a guria. Essa profissão que o Chicão falou no meu tempo chamavam de cafetão. Parou? Não. Olha só, o que o Vitorino está fazendo, Ruxo, por favor, você é advogado. Cafetão é um cara que consegue mulher para os outros ganhando comissão. Esse é um personal trainer, personal love, é que nem um psiquiatra, só que ele não tu paga direto para ele. Mas o que é isso? Não briguem vocês nunca brigam. Mas não é. É que o Vitorino é antiguidade. Relação aberta não passou por aqui. Isso aqui ficou... O Vitorino não tem relação aberta. Então não tem relação nenhuma, então. Quando bota lá Estado Civil, você passa... Daqui a 5 anos, né, que vai funcionar isso. Bota Estado Civil, você põe corno. Porque aí né? Você me pergunta o seguinte, a mulher hoje, a mulher é igual ao homem, a mulher é igual ao homem. Ela sente os mesmos desejos que o homem, a libertação da mulher. De repente, a mulher tem um namorado, gostou de um outro cara, ela fica com o cara. Ela não vai ficar porque a mãe, a avó, ela tem uma sogra. Você terminou, cara. Terminou a história. Então agora tá solta, Chicão. Tá todo mundo assim. Solta, Chicão. Vai nas saídas das academias que já existe. A dona Magda quis dizer, em outras palavras, isso aí. Tá, aquele baile de carnaval infantil da sábado, tu ia lá pra pegar as mulheres. Saiu com as filhas lá, com as criancinhas lá. O debate tá bom, mas continua fora dos debates. Viu? Tu deveria ter ficado em casa mais 15 dias. Tu deveria ter ficado em casa mais 15 dias. Deixa, sobre esse assunto. Sobre esse assunto, na verdade, acho que vai interessar o Chicão, porque ele disse que tem descendência viking, né? Troiano. Não, tu não falou uma de que tu era filha de Troia? O meu pai italiano, que vem de Etrúria, lugar que foi fundado pelo Troiano. Então eu entendi errado. Tu é que ele tem um estilo suave. Ele é primo irmão do Viking. Se vocês observarem, os países escandinavos, eles são muito mais leves quanto a essa coisa da monogamia. E é muito interessante a gente ver, até porque eles não têm, tradicionalmente, aquela cultura cristã tão fortemente inserida. Vale a pena observar, para quem gosta do assunto, o seriado aquele Vikings, que trata exatamente... É a poligamia lá. Eles têm porque uma por causa do frio, eu já estudei os vikings escandinavos, o frio, você tem que se aconchegar no frio. Então, você tem vários grupos. O problema é se a patrulha... a mesma aldeia. O problema é se a patrulha tiver mais frio que a gente.
Fica ruim, Escão. Mas no frio, os esquimós não têm uma tradição de oferecer a mulher pro viajante, porque ele quer dormir, ele, o viajante, a mulher, a amiga do viajante, todo mundo junto no iglu, dá um frio. É a teoria da conchinha. Preste atenção, eu quero só chamar a atenção dos senhores. Olha a cara do Marconi. Mas Marconi é um senhor casado, ele não discute esse tema. O Marconi está apavorado. Congelado. Está congelado. O Marconi é casado, esse tema não é para ele, dona Magda. Ele é casado, é sério. O dia que eu precisar pagar um cara para me ensinar como conversar com uma mulher e entender a mensagem dela. Então tu não pode ir numa academia, porque na academia o cara te ensina a fazer ginástica. Mas na academia eu vou treinar, cara. Na academia mas isso aí tem o treino da vida pessoal dele. Na academia eu não vou para ficar olhando para mulher, eu vou treinar. Mas tu precisa de um personal trainer na academia. Não, ele tem a mulher dele, que é nutricionista da academia. É um caso atípico. Dona Magda, a doutora Roberta manifestou uma irresignação do lado de lá, quando eu falei que era casada. Eu não compreendi, doutora Roberta, em que área foi a sua irresignação? O senhor realmente pega no meu pé, né? Não. O que eu acho, assim, é que eu vou muito na linha do Rafa e eu tô, nesse momento, sem namorado, então eu posso falar por carteirinha, assim... Olha, eu acho que inteligência é tudo, espontaneidade é tudo, caráter a gente percebe e não tem que ter muita fazeção, porque um dia a máscara cai. Eu só acho o seguinte, eu acho que nós temos que mudar esse assunto. Eu acho também. Tá aí do outro lado, assistindo esse nosso programa, Alice, minha sobrinha do coração, minha filhada do coração, esse assunto para Alice nada não dá. Não tem nada disso. A hipocrisia também diz que não dá. Magda, eu preciso responder só uma outra questão que essa eu acho interessante pro Dr. Ruschel. Tu estavas falando sobre a questão da economia, do que está acontecendo atualmente no mundo. Eu só acho importante trazer um aspecto que isso é muito relevante. A economia mundial já estava ameaçando entrar em recessão por diversas razões. Várias economias hoje que tombaram em razão do coronavírus já andavam muito mal. Então, o coronavírus também está servindo, Dr. Ruschel, para, vamos supor assim, colocar ali uma máscarazinha em más conduções de economias, em más gestões públicas também, e há uma questão geopolítica que está sendo ali lançada nesse novo cenário. Então, assim, o que está acontecendo hoje, os motivos, a gente só vai conseguir entender melhor com o passar do tempo. Agora, que o caso é grave, é grave. Este é o Atualidades Pampa.